Tamo junto. Hoje convidado aí. Não podia ser um cara melhor, né? Nosso patrocinador aí. Cara 100% aí. Tatuador da nossa Lajaica aí. O cara tem história na tatuagem aí. Estamos nessa caminhada. Boa. E daí, Eric? Como é que foi? Conta pra nós um pouco da tua caminhada na tatuagem aí. Quando você iniciou, qual foi o primeiro passo que você deu que marcou, que engrenou essa? Cara, que engrenou pra mim foi em Caxias, né? Quando eu morava lá. Eu trabalhava na Marco Polo, mano. Daí eu saí da Marco Polo ali. Tava pegando meu seguro. Daí do seguro ali. Tava acabando e eu tava ajudando meu pai no bar dele lá. E um amigo dele ofereceu um kitzinho de tatuagem, mano, pra mim. Ele ia entrar pra igreja e ele disse, ô baixinho, eu tenho um kitzinho de tatuagem pra vender. Tu não quer comprar? Deu, será, né? Eu falei pro meu pai, ô pai, o que eu faço, cara? Daí o pai vem assim pra mim, pega! O cara queria 150 pila na época. Nossa. Hoje em dia, 150 pila, tu não compra nem um pacote de biqueira, os caras foram pra anotar. Mas, do tempo atrás, aí 150 pila era dinheiro? É, isso aí já faz, nossa, faz 12 anos já, né? Olha bem. 12 anos, mano. Era dinheiro 150 pila aí, se você for ver, o salário era o quê? Nossa, aquele tempo lá eu ganhava bem ainda, eu tava ganhando 1.200, cara. Nossa, ganhava bem pra caralho. O mínimo era o quê? Uns 500, 600 pila por aí? Não mais, acho que era 700 pila. O mínimo aquilo aí. Mas, daí peguei aquele kitzinho e comecei a tatuar em casa, mano. Primeiro tatuei minha mulher, fiz uns desenhos lá. Foi cobaia. Tem uma revistinha, não tinha impressora, não tinha nada. Desenhava, pegava dos desenhos da revista mesmo, da revista eu passava no carbono, e do carbono eu colava. Não sabia como é que ia ficar. E daí comecei, cara. Comecei ali, daí comecei a tatuar os beldos no bar do pai. Os beldos, começaram a tatuar os beldos. O pai deixava eu ficar cuidando do bar lá. Às vezes ele ia dar uma saída, ele voltava, eu tava tatuando alguém. Daí tinha uma salinha atrás lá, né? Onde eles faziam churrasco e tal, faziam as limpezas. E o pai chegava lá, eu só sempre tatuando. Tem uma tribal no cara até hoje, mano. Esse cara, às vezes, quando ele me via lá em Caxias, ele falava, tem aqui, tá primeiro e tal. Ficou massa, mano, naquele tempo ainda. Depois dali, daí continuei tatuando ali. Daí fiz um curso lá com um rapaz. Daí depois do curso, viemos embora pra cá. Daí eu já tava casado também, né? Daí cheguei aqui em Lages, mano. Comecei a falar pra todo mundo que eu tatuava, tá ligado? Na real, eu sabia um pouco, mas não sabia porra nenhuma. No caso, quando você voltou, foi quando você entrou no colégio ali? Vai estudar? É. Não. Você já morava tudo? Já tava casado, já. Já tava casado, daí aluguei uma casa, cara. E daí ali na casa ali, eu trampava, comecei pra te ver, cara, como era pra dar certo, mano. Comecei a trabalhar num negócio de lixo daqui de Lages. Naquele... De coleta? Reciclado ali? Não, reciclado, como é que é o nome aqui do... Esqueci agora. Salve pra galera aí do reciclado aí. Os caras... tem que agradecer mesmo, que é um serviço pesado. Quem tá ali mesmo é guerreiro, mano, merece cada dia, tá? Se Deus quiser, iluminando o caminho, que vou dizer pra vocês, é só os fortes mesmo, cara. Pegava, nós se acordava naquele tempo, era 4 horas da manhã, saí, 4 horas da manhã, chegava lá, tocava roupa, vestia um laranjinha, chuva, sol, não interessava, cara. Ali é bucha, né? E nós tava, mano, desde o momento que tu chegava, tava sempre correndo. Daí, chegava em casa e ia tatuar. Minha mulher tá de prova que ela não me deixa mentir, que eu chegava em casa com o meu carro, mano, eu tinha um Oninho, todo mundo sabe do meu Oninho, chegava em casa, não saía do carro, entrevado das pernas, mano. Eu não conseguia, cara. Não conseguia. O dia inteiro tu correndo, daí eu chegava em casa, era com o sapatão, que esse sapatão dava umas bolhas no pé do cara. Nossa, imagina. A hora que eu chegava em casa, eu falava pra nega, minha assim, ó, nega, me ajude a sair do carro. Minha mulher dava risada na minha cara. Fiquei 2 semanas, cara, no trabalho. 2 semanas, assim, que eu valorizei os caras que estão lá. Que, às vezes o cara não dá nada, né? Esses caras que trabalham assim no reciclado, os caras são guerreiros. Né? Mas tem que ser caça, né? Tem que ser cunhudo, que nem dizia meu avô, né? Tem que ser cunhudo, cara, tem que ser foda.
Daí pegava e começava a tatuar, né? Trabalhava lá, chegava em casa, pegava as 4, largava as 2. Daí de tarde eu montei uma salinha no quarto. Massa. Comecei a tatuar ali, aquele tempo foi massa também, foi bastante aprendizado pra mim. Eu lembro do Ninho. O Ninho, aquele Ninho era... beleza, Chegava o Ninho, ó o Eric vindo Ele lá. Ninho tem história. Tem história. Ele Era marcada, né, pô? Não adianta. Ele Ninho eu fiquei acho que uns 4 anos com ele. Massa. Foi o primeiro carro, mano, que eu comprei. O primeiro carro foi lá em Caxias dele. Comprei lá em Caxias, convidei um amigo nosso pra dar uma volta. Fui dar a volta, um cara cortou minha frente, bateu na lateral do meu carro. Nossa. Mano. Segundo dia que eu tinha comprado, amassou a Estreou porta. já. Depois dali, Estreou com eu nunca arrumei meu carro com a porta. Devia na porta daquele jeito. Por isso. Eu não tava errado naquele dia, não tava errado. Uhum. E daí o cara que me bateu, mano, eu tava sem dinheiro. Tinha saído só pra dar uma banda, daí ele me bateu, daí ele disse assim, vai agora, recém tirei minha carteira. Deve ser pro cara, eu também. Aí ele disse, então vamos acertar aqui por fora, naquele tempo deu 700 pila. Nunca mais. Era numa sexta-feira. Uhum. Ele me deu 700 reais. Te deu 70? Pra me arrumar meu carro na segunda, né? Uhum. Daí eu quero saber de uma coisa. Nunca mais. Não tá chovendo. Não tá chovendo Se dentro. o cara estiver te assistindo Ah! aí agora. Não tava chovendo dentro, cheguei em casa, dei uma desamassada ali, não ficou ruim. Uhum. E vamos andar. Sim, o 700 E no final de semana Grampo. passei um berro. Tentando 700 da. Aquele dia foi massa, olha. Ó. Aí quando você veio pro colégio, que a gente se encontrou ali no colégio, estudamos junto. Até foi o meu professor aqui, ó, de artes, aqui era o Eric. Sempre gostei de desenhar, cara. Sempre. Na verdade, tem um amigo meu, né, mano? Do Cebola. Cebola, no tempo do colégio, pra mim, ele era um espelho do cara do desenho, né, cara? Hoje em dia. Manja dos desenhos também, né? Ele vem aí, nós trocamos uma ideia, ele tá tatuando também, tá bem pra caralho. Ele tatuava, ele ficava, vamos tatuar, vamos desenhar. E daí eu comecei, cara, naquela pira ali de aprender a desenhar com ele. Nós desenhávamos aqueles desenhinhos com boneca, eu lembro. tudo do hip hop, né? Calçando da conduta e pag, Daí eu já gostava, né, mano? Sempre gostei. Daí depois dali, continuei, né, cara? Não tem. Mas foi muito massa, velho. Você se inspirou no cara, né, pra desenhar, e o cara se inspirou em você Pode crer, galera. pra tatuar, né? Na verdade, daí que nem ele, Virou foi a inspiração, né? né? É. Mas daí depois dali eu comecei a trabalhar, daí eu já tava casadão também. Não foquei muito naquele tempo, né, mano? Ficou um pouco do lado. Deixei bastante, cara. Daí depois o cara também vai amadurecendo ali, o trabalho do cara. Mas depois que eu peguei a máquina, nunca mais, cara. Nem, ó. Ele sentiu a batida da máquina. Ó, o que mais tem pra... Ah, se eu vou falar, é tem história, mano. Dale. Do que assim, mais ou menos? Do tempo do colégio ali, aquelas pichação que você fazia, né? Puxei bastante, cara. Rodei 3 anos na sexta série, cara. É uma vergonha o cara falar mesmo, na verdade. Mas eu ia pra escola mesmo só pra fazer bagunça. Porque tempo não tinha. Desenho, né? Desenho. E a professora, eu lembro que a gente passava a maioria do tempo só desenhando. Só desenhando. Faz bagulho pra fazer no quadro, e livro, e pá, e as paradas, e nós só. Na escola, Diz que é só na desenho. escola pelo menos no desenho ali, passava bem. Pô, eu lembro que uma vez tu falou, falei, pô, me ensina a desenhar aí, me deu umas dicas aí, como é que faz, você faz esse desenho massa, as pinturas top aí. Você falou, não, peraí, vou fazer um desenho aqui. Lembra? Não sei se tu lembra dessa fita. Tu fez o desenho, daí você falou, ó, fazer 2 desenhos aqui. Daí você passa por cima. Passa umas 3 vezes por cima assim. Depois que você passou 3 vezes, tem que fazer 100. Ô, dali, cara, meu Deus, velho. Nunca mais. Esse desenho ficou... Cara, eu desenhava bastante o Dragon Ball Z, né? Nossa, Dragon Ball Z não tem, cara. Nossa, eu sabia tudo. Dragon Ball Z nós adorava desenhar. O Dragon Ball era massa. Daí eu peguei, daí comecei, pá, vou desenhar, mas eu toda vez eu disse a minha. Tinha falta de memória, velho. Tá tremendo, falta de ó, aquele tempo não firmava por cento. Ah, filho, ó. Alguém falei, não, vou deixar pra quem tem a vida e eu vou ficar só na. Não, mas cara, quem me ajudou bastante na parte de Itapu, mano, foi minha mulher. Eu já pensei em desistir, tá ligado? Quando eu comecei ali, era foda, né, mano? Daí naquele tempo, nós morávamos de aluguel. E daí eu tinha que fazer o dinheiro pra pagar o aluguel e a boia. E naquele tempo a boia
O cara era caro, né? Não tinha condições de tu ficar pedalando. Daí eu peguei e falei pra ela, mano, eu vou voltar a trabalhar, vou achar um trabalho. Daí ela me disse, não, não desiste. Continua. Uma hora vai melhorar. Pô, mano, e foi. Daí eu peguei, fiquei aqui. Daí nesse tempo o Thiago dali de baixo, não sei se você lembra do Thiago da Vive lá. Aham, sei. Daí o Thiago me falou, vamos embora pra Florianópolis, que lá vai ser bom pra gente tatuar e tal, né? Falei pra nega, né? Ô nega, será que vamos? Não sabia nem onde é que eu ia morar, mano. A mãe dele alugou a casa. Daí, vambora. Pô, chegamos lá, chegamos lá, tava chovendo. Começou a chover, estragou um monte de... Os móveis nossos estragou um monte, cara, que era tudo MDF. Não vai nem porra nenhuma, não vai porra nenhuma aquilo. Daí cheguei lá, comecei a trabalhar no bagulho do shopping. E eu tatuava em casa. Comecei a tatuar uns manos do bairro lá, tudo em casa. E daí, trabalhando no shopping lá naquele reciclado que tem lá da Brooks, acho que o Jefferson conhece também, né? Da Brooks lá. Daí peguei, comecei ali, a Ana conseguiu no Bistec. E eu reciclava latinha, mano. Latinha, PET, plástico, tudo que fosse reciclável ali, eu tava reciclando, né? E daí um dia eu tava indo trabalhar no Bistec, ela passou por mim, eu tava com um jalecão, né? E daí naquele jaleco tinha um monte de larva, tá ligado? Daí ela me disse, não, tu não merece estar aqui, cara. Tu sabe tatuar, pega e abandona isso aí e foca, né? Daí ela saiu, né, cara, me deu um ruim naquilo que tinha. Olha, elas larvonas, mano. Tá ligado? Que é daquela, tipo, da praça de alimentação, daí tudo aqueles plásticos vai acumulando ali, vai estragando, né? Sim. Daí eu quero saber de uma coisa, vou abandonar, mano. E fiquei tatuando em casa ali e aluguei uma sala. Nossa, quando eu aluguei essa ali não tinha nada. Tinha uma marca, tinha a minha primeira máquina ali também. As biqueirinhas descartáveis. Quem é tatuador sabe, aquelas biqueirinhas descartáveis que era meia... Hoje em dia são tudo forte, as cores do azul bem forte, aquele tempo era bem fraquinho o azul. Daí, e como eu comecei, mano. Daí a pouco já fui conhecendo a rapaziada. Daí já fui fazendo meu nome. Porque também, antes assim... Antes não, tipo, aqui pra nós aqui é muito discriminada a tatuagem, né? Que nem o Lajeano é uma pessoa mais rígida, né, mano? Tipo, tem cara tatuado, já leva pro outro lado, né? Tu já tem aquele... Como é que se diz? O preconceito sim, o preconceito, né? É que na verdade não é que o Lajeano seja rígido, tá ligado? Ele é uma pessoa que a mente dele é mais fechada, né? Então, quando tu vai tatuar, dependendo da pessoa, a pessoa quer... Mas hoje em dia não, mano. Nossa, hoje em dia nosso trabalho tá bem valorizado pra caralho. E não tem questão de que você deu pra alavancada na litoral, né? Litoral a galera não tem lá assim, foi né? Lá foi onde a minha... assim, lá quanto mais tatuagem o cara melhor, tem, lá mais, os né? manezinhos gostam. Até o padrinho do meu filho, lá o bicho gosta pra caralho. Lá onde foi o meu, como é que eu posso te dizer? Minha visão, né? Minha visão do que eu queria. Sim. Daí sim, mano, era sábado, era domingo, e eu tava sempre tatuando lá. Até curti bastante lá pra caralho. Pegava desenho que eu não sabia, mas fazia, tá ligado? Tudo pra aprendizado, né? Daí eu tava tatuando, consegui um emprego no Bistec. De açougueiro. De açougueiro, né? Já gostava da agulha, daí... Falou da minha faca, né? Que eu tatuei. É verdade? Era açougueiro falando da minha faca. De açougueira, velho. Os caras não acreditam, eu sempre gostei disso aí. Carne Ele gostou de... É verdade, os caras riam, né? Daí, comecei no Bistec e no estúdio. E assim eu fui, eu acho que um ano e pouco, trabalhando assim. Daí até que um dia não deu mais certo lá, cara. Daí eu disse, quer saber? Vou focar de novo. Foi onde eu foquei de novo. E continuei, que o cara sempre dá aquela... Não, né, mano? Desanima um pouco, né? Não investir em outra... Normal, sempre tem um alto e baixo, né? E daí eu, aquele tempo, foquei de novo. Daí eu foquei legal, cara. Daí quando eu foquei ali, foi onde mais eu cresci, mano. Daí foi onde a Ana ficou grávida, daí... No Gabriel ficou grávida, nós pagava 2 aluguel. Pagava R$1.000 do estúdio e R$1.000 de casa. Daí, um pequeno vindo aí... O cara não conhecia nada de filho, né, mano? Como é que vamos fazer pra criar lá?
Eu olhei pra mim, eu era pirado, mano. Era vida louca, né? Ah, sempre fui. E eu disse, como é que eu vou pegar e vou criar meu filho aí se eu não conheço nada, né, cara? Às vezes ele vai ficar doente, eu tenho que ficar recorrendo pras pessoas. Daí fica chato pra mim, né, cara? Com certeza, né? Daí, vamos embora. Uhum. A hora que ela, pra te ver como Deus é bom, né, cara? A hora que eu cheguei aqui em Lages, mano, a hora que o caminhão chegou, meu pai disse assim, tá, só isso aí, tu trouxe? Da mudança? Trouxe uns PVC, que era da sala do estúdio, a minha televisão, que eu tenho até hoje, de 42. Deixa eu ver. A Mas as maca? roupas, A maca? as coisas de tatuagem deu. Acabou meus móveis, não tinha nada, velho. Meu Deus. Lá é tudo mobiliado, né? Não tinha nada. Daí o pai disse, tá, mas só isso aí, meu filho do céu. O que você tava fazendo da tua vida? Eu expliquei pro pai, não, pai, que lá é tudo mobiliado e tal, né? Daí o pai começou a entender, né? Mas na verdade o pai achou que eu não tinha feito porra nenhuma da vida, Oh, né? meu Deus, cara, nem que só me incomodar de novo. Voltou, o que você voltou a fazer aqui? Não. Daí voltei, olha só. Tava com 4 meizinhos. Daí ela voltou com 4 meizinhos. E eu comecei a trabalhar, né, mano? Daí fui lá pro estúdio lá do Marlon, lá pro Lupe, lá. Foi onde eu aprendi bastante também, cara. Não tem que reclamar dos piados, os piados sempre me ajudaram. Até o Marlon sabe que eu sempre fui meio chato, né, mano? Não tem, tô que é chato. Abração pro Marlão. Marlão, Mente colossal aí, ó. Não tem, é nóis. Segue os caras aí, Sou Black Music aí, tá bombando, galera. Amanhã tem lançamento aí, ó. Dia 22, não é? Amanhã é dia 22, né? 22. Hoje é 21? Hoje é 21. É, né? 22, né? Dia 22 aí é o lançamento aí, Sou Black Music aí, ó. Vai lá no YouTube e confere lá, vou deixar no link aqui na descrição aqui, ó, pra você ir lá acompanhar o trabalho dos caras que tá top. Só pedrada. Isso é verdade, isso é verdade. Daí, fiquei com os piados ali, fiquei 2 anos, cara. Não, 2 anos e meio. 2 anos e meio, foi. Foi onde eu conheci, tipo, a rapaziada daqui da Tatu de lá também, foi muito massa. Não tem que reclamar, todo mundo que sabe como é que eu sou, gostou de trabalhar comigo. Só que tem, cara, eu sou meio chato às vezes, velho. Vários sem falar, às vezes eu é meio chato. Ah, mas dessa área, né, cara, o cara tem que ser, né, em cima da risca tem que seguir o bagulho, né, porque você erra uma tatuagem aí, cara, é uma coisa que, né, vai ficar... ficar... mano, na verdade, isso aí vai ficar marcado pro resto da tua vida, né? Com certeza. Daí, não, mas antes de eu ir pra ali, agora que eu me perdi. Antes de eu ir pra ali, eu tava vendo o Thiago Tigre também, mano. Brother meu, o Thiagão eu lembro. fez parte da minha vida também. Ah, tu ia lá, verdade? Eu ia lá, verdade. O Thiagão me ensinou muita coisa, eu sempre agradeço ele quando eu cruzo com ele. Sempre agradeci a ele. Foi onde eu mais tive visão de comércio, de tatu, de tudo, né, cara? De higiene. O Thiagão é uma pessoa que é referência na tatu. E daí depois dali saí pros piá também. Daí dos piá eu falei pro Lupe, eu fui pra Florianópolis, daí fiquei tatuando uma semana lá, voltei com outra visão, né, cara? Vou abrir meu cantinho. Tá certo. Daí a Ana já tatuava lá em Floripa também, deu uma parada. E eu falei, vamos tentar o nosso cantinho, né? Sim. Aí abriu o meu aqui, cara. Nossa, quando eu abri aqui eu não tinha nada. Ah, eu lembro que tu tava ainda antes disso tatuando lá na tua casa, lá também, lá em cima, lá. Até o lugar salvo. Aqui, a única que eu fiz no estúdio com você, acho que foi a da Foi a da perna, verdade. A única, as outras eu fiz tudo lá na casa, né? Lá em casa lá era muita placa, né? Que na casa daí, tipo, tinha a cozinha ali, tudo a sala, tudo conjugado, né? E daí eu deixei um espaço ali, tirei a cama do Derek, do meu carro, e vamos tatuar aqui. Né? Lá no quartinho, lá, tá louco, mano, não dava nem pra se mexer. Daí até quem falou pra mim alugar aqui foi a Ana, que eu fiquei com medo, sabe? Sempre tive esse medo de as coisas não dar certo, né? Eu sou um cara que pode ser maluco mesmo, os caras acham, mas nesse família, né? O cara já... sempre pensei, não vai dar certo, daí vou começar a gastar, tem meu pequeno e tal. Mas daí aluguei. Vou dar o tirão, que nem se diz, né, cara? Aluguei, primeira semana me roubaram. Nossa. Primeira semana que eu tava aqui. Verdade, tinha ainda o nosso fornecedor, o tio Paulo, que me ajudou um monte. Daí quando eu cheguei, o dono da sala tava sempre me ligando de noite e eu só vejo no outro dia, mano. Se eu chegar em casa eu dormir, eu não vejo mais nada, pode roubar o que quiser, que eu não vejo nada. No outro dia eu me acordei 7 horas da manhã, eu ganhei meio louco atrás de mim.
Cheguei aqui, tinha um TCzão. Uhum. TCzão velho desse tamanho assim. Eu pensei, meu Deus, o que deu, né? É. Daí vem, ô tio Eric, roubaram tua salinha aqui e tal. Daí ele vem assim, daí os policiais falaram, né? Só veja bem certinho o que levaram da tua sala pra gente poder continuar, né? Daí eu vim ali, cara, não sei quem roubou, não achei o cara. E nunca fui questão de querer ir atrás, sabe? Sim. Nunca quis, cara. Eu acho que foi pra melhorar. É. Que daí no mesmo dia meu fornecedor tava aqui. Uhum. Ele me ajudou muito, até o Leonardo, o Leozinho ali, o tatuador do Guarujá, ele me ajudou bastante com a fonte. Uhum. O Leozinho me ajudou pra caralho também na fonte. Já pro Leozinho. É, o Leozinho me ajudou, mano. Se não fosse ele, eu não ia tatuar no outro dia, velho. Eu tinha tava força dos trampos, daí os caras vieram, em vez de me roubar, tinha força de bagulho que podia roubar computador, impressora, tudo. É. O cara veio e me roubou só o clipcord, um pedal e a minha fonte. Pô, queria só o cobre de dentro da É. fonte, lembra? Você Ele viu? não levou O minha nível máquina de de ladrão, tatuar, né, cara? ele não levou mais nada, levou só isso aí. Sim. E era o principal. Às vezes, Era só isso se ali. você apavorar, vou pegar É. só esse aqui que tá pesadinho pra me vender. Ou pra mim, É era parceiro, gente né? que vinha também, daí nem, quando eu comecei era muita gente, não, daí eu nem dava bola. Daí minha sala, a porta ali, quem conhece, era com os cadeadão, né? Lá, quando eu falava que eu ia embora, Era os no cadeadão. presídio. Os Pô, o gente ficava com medo. corredora, velho. Não, ali foi foda. Daí depois dali, continuei, mano. Daí, hoje em dia eu não voltei. Hoje em dia Graças a Deus tá tudo faz certo. Ah, Cara, tá aí mesmo. Acho que é um negócio. Vamos achar a corrente ali pra. Faz. É a prova viva, né? Que eu tô na sala, que eu tô Levado. nessa sala aqui faz 3 anos. É, que eu tô na sala faz 3 anos. O primeiro ano foi difícil, mas esses 2 anos aí, mas esse ano é o que mais tá me marcando, tá ligado? É. Uma referência na cidade, né, Nossa, cara? mano, ainda mais. Tô me saindo bem, tá ligado? Acho que ninguém é melhor, mano. Acho que todo mundo tem que correr atrás, né? Sim. E não tá? É que. Então a Ana levou pra casa. Também o cara tem que procurar fazer um serviço, né, legal e pá. E às vezes o cara começa aí, né, na tatuagem já quer, pá, vou tacar e. Não é se do dia, foda, isso entendeu? não, Deus me livre, não é do dia pra noite Porque também, né, cara? meter Eu, na verdade, louco aí, cara, eu sou um bom tatuador, carrego eu não me nas acho. costas de um só numa É, tatuagem. entendeu? não. O cara vê vários aí fazer. Eu, quem me sabe de mim, sabe que eu não me apego, cara. É Eu me o cara apego. do brinque. É, Pô, eu, quantos brinques, na verdade, né, eu cara? gosto de dinheiro, eu gosto de dinheiro, não tem. Se o cara falar bem assim pra mim, tio Eric, eu vou conseguir te dar uma entrada hoje, mas semana que vem eu venho te dou o restante, não tem problema. Uhum. Eu pego, tá ligado? Porque eu acho que todo mundo tem dificuldade e sabe o peso que é também de cada coisa, né, Com cara? certeza. Às vezes o cara deixa tipo, quero fazer, e o cara fica É. na fissura e já, vou deixar de pagar minha luz pra fazer a É tatuagem. verdade? Pá, entendeu? O cara deixa no outro dia tá sem a luz e com o braço daí tá Fechado. Estrada. E eu risco mesmo. O importante é É, tatuar, cara. tatuar. Mas é massa, olha, eu vou te falar, cara. Legal. Vejo. E o que você tem a dizer aí pra galera que tá começando aí nessa área aí? Da tatu? É, você que é um cara que já tá na área aí faz tempo, já deu aquela alavancada já. Cara, bem, na Entendeu? verdade, assim, ó, tipo, Aquele áudio. hoje em dia, os caras que eu tenho, tipo, que eu admiro, tem bastante gente que eu admiro, né, cara? Não, a maioria dos tatuadores que de lá eu admiro, não tem, né, cara? Que pra viver em Lages e viver da tatuagem eu acho difícil. É, que vocês têm que ser, na verdade, não pode gerar aquela concorrência, né, cara? Muita gente pensa assim, vamos, né? Na verdade, concorrência tem tudo que é canto, Não, né? concorrência tem, mas o que eu digo é se ajudar, entendeu? O cara lá é legal, vou pegar a referência dele lá. Vou, né? Tá Pedir velho. uma. Patrocina aí, Estela. É. Patrocina nós. Cara, mas eu acho que pra quem tá aprendendo, mano, quem tá começando a tatu é foco, né? O começo é sempre difícil, não adianta. Mas que nem da tatu, cara, é muito estudo. É desenho. Que hoje em dia todo mundo acha que tatuar é só pegar a máquina e largar o desenho ali e tatuar. Não, mas É tudo mais fácil hoje em dia, né, cara? Você vai ali, imprime o desenho e cola ali e risca, o né? recalque, tudo, né, cara? É. Mas que nem eu. Né? Lá tem a Antes não tinha muita bizu desse aí, né, cara? Não. Você tinha que desenhar ali no lápis mesmo ali. É que nem o decalque, ele sempre é mais fácil de fazer, né? Sempre existiu, né? Mas que nem tem que,
pra te começar a tatuar, cara, tem que ter da tua biossegurança, tá ligado? Isso aí eu aprendi bastante com o Thiago Tigre lá. Tipo, da tua segurança e a segurança do teu cliente, né? Então, quanto mais descartável, melhor, né? Uhum. E eu acho que pra quem tá começando agora é bom tudo descartável, né, cara? Sim. E pele, né, mano? De higiene, né? Ah, eu também, comecei com pele de porco também. Bastante, comprava aqueles pedação das peles de porco. Pernilzão. Pelizão, velho, bonito, bonitão mesmo, aqueles quadradão. Mas depois tacava na brasa também, né? Nada, Aí jogava fora, a tio. intenção era boa. A minha tinta já tava, não deu. Postava foto e nas pedras. Daí o churrasco. na brasa, né? Daí o churrasco. Não, mas é foda, velho. Na pele de porco eu aprendi bastante também, mano. Uhum. Pele de porco, depois peguei. Acho que pele artificial mesmo, cara, eu peguei 2 vezes. Uhum. Pele de porco e pele normal. Nossa, aí deu. Mas onde foi? Não tem. Não tem, os caras falavam, tipo, velho, vamos fazer isso aqui, vamos. Não sabia nada, mesmo, não sabia nem como é que sombreava, pra que era agulha de No pintura. colégio, né, também fazia com caneta no cara. Caneta com Ah, ô, tudo. desenho, um bagulho aqui, mano. Ficava uma semana sem lavar o braço, cara. Pra não ir. Pra durar o bagulho, ficava passando. Mas a minha primeira tatuagem eu fiz com 18 anos. 18 pra 19 anos. Uhum. Ainda fiz lá em Caxias, mano. Tinha um estúdio na frente e tinha um outro do lado. E você E não não era quer? bem no estúdio, tá ligado? Eu queria tatuar. E a hora que eu cheguei lá pra tatuar lá, era esse meu doente aqui, mano, ó. Minha primeira tatuagem. Daí cheguei pra tatuar lá, fiquei agoniada, a Ana tava fazendo cabelo. A mulher cobrou o valor lá. Na época acho que eu paguei 250 pila. Uhum. Só pra traçar. Nossa. Só pra traçar, só pra fazer os traços da tatu. Uhum. E daí, tatuei ali, na hora o cara nunca fez nada, né? Ah, as coisas mais lindas, gostei pra caralho, né? Começou a cicatrizar, ficou horrível, mano. Capaz, velho. Daí eu, puta merda, e agora, né, cara? Não, nem pensei, tinha recém pegado meu 10º da Marco Polo. Uhum. Daí tinha um estúdio de tatuagem na frente. Daí eu fui lá e eu pedi pra eles, pô, tem como vocês refazer meu trabalho? Daí os caras, tem, mano, tem. Até quem fez pra mim foi o Café Paim. Cara que eu sigo muito no Instagram também. No Face eu sigo ele e no Insta também. Café Paim. Mas É você só o inflamou? Na verdade os traços ficou muito feio, né? Uhum. Daí o cara não entende também, né? Uhum. Mas hoje em dia, mano, é a tatuagem que eu tenho. Eu tinha 19 anos, eu tô com 31, cara. Então, olha, Nossa. não perdeu nada, mano. A tatu bem feita não adianta, né? Ah, não. Não perdeu nada. Caprichou depois aí. Esse aqui caprichou também. Aí saí contente pra caralho, daí depois dali, daí já fiz com outro, daí eu mesmo já fiz e. Você mesmo se tatuou? Eu mesmo. Ah, credo. A Ana chegava. Hã? Cobaia, Não, fui eu mesmo, velho. Essa aqui eu fiz em Floripa, fiz em Floripa. Aqui foi o padrinho, meu filho, o Biel e a Samanta também que pintaram. Uhum. Essa aqui foi uma guria que eu ensinei lá em Florianópolis também. Ela tá boa até hoje. Daí deixa eu ver. A Ana fez essa. A Ana fez essa. A Ana fez bastante, fez essa. Aí, ó. Tem vários, né, galera aí, ó. Pele pra quê? Pele de porco, É, tem, ó. tem A pai. pele. Não, toda hora. Nossa, ali Ah, treinou é. já no. Hoje em dia a minha mulher aí Ah, tá mas- tudo bem, cara. Aí, ó, Eric Rock tatuando aí. A Ana também tá Ô, na, Glória! tá na correria aí, Não né? queria. Capaz. Mas hoje em dia não larga também, cara. É. Gostou. Não, o cara chega que nem ontem passei ali. Pá. Nós dois Cara, trabalhamos os barulhão de máquina lá da esquina já. 24 Peguei horas por aqui, dia. aqui, outro lado. Pá, falei, eu vou descer pra cá, nem vou atrapalhar muito aí, ó. Não, mas é massa, mano. É legal, né? E aquelas maquininhas de Caseira? motorzinho de carrinho de controle remoto, já fez com aquelas? Ou... Não, caseira só meu primo tinha. Identificador. É, aquela a verde, né? A prova Só meu viva, primo, né? mas se vocês verem que meu primo tem, tu não diz, mano, que é de caseira. É, Ele mesmo fez? não, foi um amigo dele lá no nosso trampo. Uhum. Tu diz que é profissional, maquininha. Não, sim, claro, tem, né? Os caras fazem essas, né? Ah, Artesanal, hoje em dia tem diz, tudo, né? Peço barba aí, é mato, os caras esquentavam pra fazer a tinta. É. Hoje em dia não Cara, tem que não faz, né? Não, hoje em dia não. Até a arma caseira eles estão fazendo. Mas na verdade, As armas caseiras é um perigo, né, velho? As armas caseiras
caseira é um veneno. Mas é massa, mano. Olha. Aquela que você molhava na caneta, né? E pá, ficava, ó. Horas e horas com a mesma agulha. É foda, Meu é Deus. loucura. Esse eu nunca fiz, cara. Nunca me tapei isso aí. Não, esse aí eu... Eu tenho tatuei, mas daí Não. dura um mês ali, né? Vai Esse aí embora, eu- fica só cicatriza, né? Olha lá a prova viva, tá ali, a ó. prova viva. Eu vou mostrar pra vocês ali, bater um Não, cara, não, cheguei. Tem que ver, Mostra aqui, aqui, ó. mostra aqui. Mostra o bracinho aí, ó. Mostra teu rostinho. Como não fazer uma tatuagem. Essa aí tem vários, né, Essa cara? tem história, né, Chaves? Essa tem. Pra cobrir dessa aí, Essa aqui eu fiz, eu tinha 12 anos. primeira também. Queria fazer uma tatuagem. E tá aí. Fizeram uma maquininha lá e pau. Cara, tiraram a caneta lá, o negócio da Na hora. Pera aí que eu vou fazer uma maquininha aqui, pegou uma talhadeira. Ô, mano, é foda. Meio os índios, né? Um Cara, pedacinho de osso e ó. Cara, piazinho novo, né? Quer fazer essa Faz tatuagem, merda, quer faz fazer merda. tatuagem. É, só faz merda. Essa aí, cobertura dessa aí é mato que aparece aí. Vai, cobertura eu faço. Vai cobrir uma que eu mesmo fiz. Né? O cara tenta. Cara, às vezes tem gente que me manda os desenhos, sabe? Não é que eu não queira fazer, tá ligado? Mas é que tem desenho que tu não vai conseguir fazer. Entendeu? Ah, por isso que eu digo, né, cara? Às vezes o cara acha que, pá, vou meter uma tatuagem na galera e comprei uma máquina aqui e Nossa, entendeu? mano. Aí o cara vai lá, estraga ali, vai e É trava. que nem assim, ó, tem a máquina, maquininha caseira, é melhor de tu cobrir do que uma máquina profissional. Porra, a tinta mesmo fica bem mais viva, né? Daí não tem como tu cobrir, mano. É, A não ser que tu tem que trabalhar com muito tom ali, daí demora demais. E é dolorido, também é da dolorido. pele, né? O cara já tá. Ah, se o cara não quer sentir dor, nem faz tatuagem. É. Não é? Pô, quantas vezes fui lá fazer tatuagem lá e dizia pro Eric, ô, meu irmão, É, aí ó, tá aí, ó. vamos parar Nosso porque. entrevistador, mas ele dá uma Caralho, perdida. pô, esse braço aqui, meu, agora eu tô de moleta, mas pá, fechemos tudo num dia, né, mano? Um dia. Fiz da Mariana aqui, e pai aqui, foi indo e retocou aqui, foi, Tu recém cara. tinha saído do batalhão, né? Foi, né? É verdade. Eu, não, cara. Eu peguei, olhei pro Eric assim, um calor. Eu vim de Floripa, Caralho. É, o Jefferson também, cara. Nossa, velho, ficou... Ah, Na verdade, meu nós, Deus, na verdade, eu e o Jefferson, você tinha que mais Jefferson. Você chega pra cá, chega pra cá. Ah, vai ficar se aí. meter. Não, Na verdade, convidado especial, ó, né? na verdade, eu e o Jefferson aqui, cara, eu conheci ele lá. Conheci não, né, cara? A gente só trocava ideia no Face. Isso, Aham, mensagem. É, só por mensagem. Ele sempre tava mandando mensagem, ô tio Eric, vamos tatuar e tal. Ele morava lá em Palhoça, né? Nossa, É, eu morava lá na ilha. estudou com a mulher. Daí o Jefferson sempre tava trocando ideia comigo. Mas eu nem conhecia ele, nunca tinha vindo na minha vida, né, cara? Daí eu pensei, um dia nós se cruza, né? Eu marcava, nunca dava certo, né? Esse tempo que a gente tava trabalhando e tal. Daí eu vim embora pra cá. Não, tu vem primeiro. Eu vim embora. Tu vem primeiro aqui, ó. Já tava ouvindo depois. É, daí eu vim embora pra cá, Nós fizemos tatuagem na tua casa. mas foi lá. É, verdade, ó. Claro, você Você chegou. vê, ó, eu vim embora pra cá. É lá de Floripa, os caras vieram junto, viu? Ah, os clientes, né? O cara quando é. Ele morava lá quando eu mandava É verdade. mensagem? Eu morava lá, né? Morava lá. E nós nunca se cruzemos, cara. Nunca, nunca. Só na mensagem, Só na mensagem, mano. Só na mensagem. O Jefferson foi o cara que eu fui conhecer na mensagem. Daí o dia que ele foi lá em casa, lá ele falou o preço, eu falei o preço e tal, né? Então vamos fazer. E fizemos na minha cozinha ainda, né? Cerveja. Ali em cima já. E cerveja. Verdade. Ah, esse Todo mundo que sabe, todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de cerveja. Tem que ter cerveja. Tem que ter cerveja. Só estraga cerveja. Não, vim aqui, vim de uma parada, nem venha, porque. Não é. Toda hora bebendo, mas quando é com meus amigos, tem aquela resenha e tal, daí o cara se solta mais, tá ligado? Tipo, não. Claro, quando é cliente diferente, o tratamento é totalmente muda, né? Mas quando é com os amigos do cara, daí a gente já se solta, tu fica de boa também. Ah, não, Tem que tem. deixar um ambiente legal, né, cara? Pá, às vezes o cara na correria do dia a dia aí, né? O cara Não, não. 4 anos já, né? 4 anos que eu conheço o Jefferson, verdade, mano. Saímos uma vez. Saímos. Prático, tudo. Uma vez, coitado do Jefferson, né? Eu pensei, vai, pensei no domingo, né? Quem é que eu vou convidar pra sair comigo pra. Eu gosto de ir nesses bagulhos de parque aquático, coisa lá. Daí eu pensei, quem é que eu vou convidar, né? Pensei no Jefferson. Vou passar. Eu te liguei, né?
Ô Jefferson, eu tô aqui no parque aquático e tal. Bora. Daí ele tava em casa, foi no domingo, né? Daí ele, tá, vou ver carinha aqui. Eu, tá, beleza. Daí daqui a pouco ele ligou, nós estamos indo, o que precisa levar e tal, né? Eu disse, não, só tu for beber, que eu não tô bebendo. E falei, não tô bebendo. Não, tô bebendo. Quando que foi isso? Quando você era de Ano menor? passado, né? Foi ano passado, né? Pai, quando você era do tamanho do bebê, você não bebia. Eu falei, ó, só que eu não tô bebendo. Daí a nega velha era meia brava, né? Meia Eu brava. tava dirigindo, eu tinha recém comprado o carro. É, tinha recém comprado o carro, daí ela ficou meio assim, né? Daí eu falei pro Gerson, não, traz tua gelada e a carne que tu vai comer pra nós curtir o dia, né? Já é mais louco que o Batman já. Não, o Gerson tá de boa, Chegou lá de né? boa, É, Levei cerveja, energético. tudo, né? Tudo. Com Carne. Carne e tudo. Daí chegou lá, o cara, nem vou falar, né? Ah, Não tô bebendo. Ele chegou gelado, Tomei calor tudo a mesmo, cerveja né? dele, 40 graus mais mesmo. Tomei toda a cerveja, coitado. Boa que tava, né? Boa. Gerson acho que levou uma caixinha de certo pra passar a tarde. E Já eu que com não a tá- já que sede. não tá bebendo, vou levar pra mim, né? E eu, Não adianta. Quem vai em piscina, se não É verdade. dizer que não vai é tomar verdade. cerveja, dá sede. Pô, e quando o cara tá num lugarzinho massa assim, que tinha piscina, praia, né? O cara Quer ver? pau, bebe e o cara dá um mergulhão ali na na praia praia. mais, né? Praia salgada, tudo. E daí eu te dei lá no parque aquático, mas que eu tinha pegado um lugar bem top, né? Tinha piscina na frente, Do lado aqui, ó. tipo, tinha um quiosquezinho com a churrasqueira, tudo, né? Tinha pegado naquele dia, daí só faltava gelado, eu só na coca, né? E aí eu tava louco pra tomar gelado. Chegou o Jefferson com a caixinha aqui, ó. Cheguei, né? Falando e tal. Ele largou ali, eu olhei pra Ana mesmo. Não vou tomar, né? Vou fazer uma outra no começo. Às vezes você fica com dó, né? Não, pode tomar uma só. Cara. Daí a Ana disse, não, toma uma só, mano. Meu Deus, Nossa Eu tomei toda a cerveja, né? eu tomar uma já catou, né? Botou a cara debaixo do braço. Não, aquele dia Até nós piscina térmica tinha lá. tinha, aquele dia nós aproveitamos. Não, Era Então, 3 olha horas. aí. É no... eu esqueci o nome. Esqueço, mano. É que vai ter a igreja dos índios lá, sabe? Uhum. É o nome que vai lá, que eles iam fazer festa lá no Gastaus, eu acho que é. Isso, Gastaus. Gastaus. Top do lugar. Aham. Na verdade é mais família, né? E é bem família, Não é né? pra rafuagem, é pra É família. pra família. E daí nós pegamos, tomamos uma geladinha ali, nós ficamos 10, 6 horas, né? Passei uma tarde inteira, né? Os últimos a sair. Os últimos a sair, cara. Joguemos sinuca lá. Tem mesa de Vai, sinuca, tudo assim, tudo, família, né? boa família, pra quem gosta. Vai. Tem né? negócio de você pescar lá, Uhum. né? Eles pescaram escrito pra você lá. É, isso é verdade. Ah, pra pescar eu já não. Na pescaria, meu Deus, cara. Ah, eu adoro. Disse que a pescaria desestressa, eu só Ah, me eu estresso com a adoro. pescaria. Vou falar uma melhor. Mas Melhor fala cervejinha e peixe frito. Não, Não, eu vou nas pescarias, eu Eu vou só gosto de pra carne, lá. eu sou de churrasco. É, eu mas gosto de peixinho carne também não tem. melhor pescaria que eu fiz foi eu, meu irmão, o meu amigo Fabião, que mora aqui pra baixo também, cara, que se criou junto comigo, pra mim é. Sempre quando eu penso em pescaria, eu penso no cara, porque o cara é parceiro pra tudo, mano. É. E se larguemos, né, cara? Eu, meu irmão e ele. Daí nós pegamos uma canoa do velhinho lá. E essa canoa chegou na metade do caminho e começou a ir pra água, mano. Meu E nós Deus. daí ele só deu uma esponjinha pra nós e um galãozinho pra tirar água. E nós comecemos e não vencemos, voltemos lá nele. Uhum. Pegamos e voltemos. A canoa meiada, né? Ah, daí pegamos uma canoa boa. Daí eu falei, ó, velho, tem uma canoa boa pra nós, hein? E começamos a subir aquele rio ali, na Ponte Nova. Começamos a subir aquela Ponte Nossa, Nova ali. ali tinha umas canoas, né? O cara pegava a canoa ali e subia lá Ah, no louca, Cajapego lá. Daí a gente subiu lá no, que eles falavam, no sexto braço do rio, não sei o que era, sabe? E eu, vamos pescar aqui então, né, cara? Comecei a pescar ali. Uhum. Daí daqui a pouco o meu irmão falou assim, não, vamos lá pra baixo, lá que parece que estão dando mais peixe. Uhum. E daí eu tinha, eu até joguei fora, daí esse dia eu perdi pra Ana lá, eu tinha jogado fora na churrasqueirinha. Uhum. Churrasqueirinha, né, era bem pequenininha, tá ligado? Ela vinha, tipo, tu levava dentro da canoa. Uhum. E eu tava assando a carne. Dentro da canoa. Não, mas ó, por isso não ia dar certo. Não, esqueci, eu acho que eu esqueci o variador nessa parte. E eu assando a carne ali, né, desde que remando, pá, pra nós descer lá pra baixo. Passou, daí... Despacho pra não remar, né? Ah, Deixa que eu laço a carne pra não remar. daí nós levamos uns Sapo. pipizinhos na grelha, tudo, velho. Daí nós remandinho com a canoa pra baixo, que assim, daí tu passava os outros pescando, né?
aquela fumaceira na canoa, o churrasquinho pegando, os Nossa, outros pescando e nós com a canoazinha, churrasquinho ali, meu. aquele braseiro, velho. Já pensou que era fogo na churrasquinha? Tá com canoa a vapor ali, ó. Churrasqueira, velho, milhão. Meu irmão perdeu as linguicinhas no meio do rio. Rapaz. Aquele dia foi muito massa. Não, fechou. Não foi que perdeu. O cara largou pra chamar os peixes. Não, ele perdeu e não perdeu de novo. Isso, cara. Mas como é que é novo? Não moiou? Amanhã não, lavou. O cara fala, né? O cara tem história pra contar pros filhos. Nossa Se o senhora. cara não tiver Futebol, história meu. pra contar. Até meu pai já levei pescar, mano. Ah, massa, cara. 4 aninhos que ele teve. Eu tenho que- Pô, eu pra pescar só. Bah, Não gosta não. Eu adoro isso. Na verdade, o que eu gosto de fazer é isso aí, é pescar, jogar bola. Tá sempre envolvido com alguma coisa. Sempre. Não, eu. Nas pescarias, eu vou me estresse, cara. Pá, eu vejo a galera pra puxar ali os peixão, mano. Pá, e eu só E tu não pesca nada? velho. Deixa eu só. Aperte no. Só na isca, só dando isca, pô. Só dando isca pros peixes. Só alimentando os peixinhos pros outros lá. Só engordando. Ah, não, eu já me estresso, falei, não é pra mim essa vida de pescador aí, Ah, velho. eu gosto, cara. Na verdade, eu gosto por causa do meu pai, né? Uhum. Meu pai sempre me levou a pescar. Quando o meu filho tem idade, tem 4 anos, com 5 anos, o pai sempre tava me levando junto, mano. Quando meu pai não me levava, eu ficava chorando em casa. Tava bravo. Ficava bravo. Verdade. Ficava Não, bravo. legal, cara. Então tá O aí. meu irmão também não gosta. Não gosta, é? Ah, Não, vou meu entender. irmão não gosta, não. Aquele lá é playboy, né? É irmão, não, mas Não, mas- playboyzinho, né? É mais... Ele Não, gosta de gente bebida, boa, ele gente gosta boa, de cara. bebida. É, Gosta do som. Ele gosta o que eu... Isso que eu digo, Ele é. gosta do som. Ele gosta. Boa, abraço pro... Como é que é o nome dele? Eu esqueci. Meu irmão. O de Kelson. Estudou? O Clevicinho. Clevicinho. O Clevicinho. Estudou contigo também? Claro, estudamos tudo ali. E aí? O Eric dançava uns breakzão no colégio, cara. Cara, sempre não tem. Puxa essas histórias. Não, essa aí tem que contar, né, cara? Eu Essa tenho aí... um que não conhece que não fala Não, isso. é verdade, cara. Não, é referência no colégio, mano. Era moda na época. Ó, pá, puxava aqui, Pergunta o que ele escuta hoje. Né? só moda pra ó. Meu Deus, cara. Não, aquele tempo ali, nós ia, tipo, dava um intervalo do colégio, nós ia na direção, pegava aqueles O radinhos, radinho, né? os bolinhas, você lembra do bolinha? Nós, Tacava cada um cerezão, levava né? cerezão, um hip hop bem louco. Passava na venda, chegou um CD novo lá na venda. Era massa, cara. Olha, virava aqueles mortal, como é que se diz? Ia na lua, ia nas paredes, Macaquinho. se jogava de tudo que era canto. Nossa, eu lembro lá, né? Hoje em Nós dia não, tem né? mais, Eu cara. Hoje em dia é só mais gordo celular. Hoje em dia é só Hoje em dia. Hoje tá foda que eles já não aproveitam, né, cara? Aquele Não. tempo. Ah, se não aproveitavam, nós Nós ia pular o rio lá atrás do colégio, lembra? também. Pá, louco, velho. Na verdade, sabe o que nós pescávamos? Os caras não botam fé, mano. Hoje em dia eu falo, eles dão risada pro cara. Tinha um açude ali, hoje em dia todo mundo vai no Faustão, tá ligado? Eu morava no Jaquecerina. Daí tinha uma vareta do outro lado ali. Mas naquela vareta ali, quando chovia, escapava os peixes do Faustão e ia pra aquelas varetas. Nossa. Mano, nós ficava sábado, às vezes o dia inteiro naquele meio daqueles matos ali, ó. Pegava cada taraírona e coisa nada, ficava o dia inteiro, velho. Da cachoeira, tem a cachoeira lá pra cima também, né? Aproveitei, eu fiz alguma bagunça, cara. Tô. Eu era bagunceiro. É, mas Ele não é. volta mais, né? Não. A minha mãe ia me buscar nas ruas. Pô, a galera hoje que nem assim, né? Que nem você disse ali, só Hoje em dia celular, tem né, só cara? hoje em dia celular, só celular, né? computador. Tem a pesada que solta o pipa no campo ainda, mas. Pô, os prados, Cara, isso não. toda hora lá com Não, pipa lá no campo, não é velho. toda hora. Mas sabe que é a melhor coisa que Tá, tem? tá. Eu gosto, eu deixo. Na verdade, isso é bom. Não, cara. é legal, Na verdade, o cara tem que incentivar as crianças a brincar com coisa boa. Eu deixo no campo. É. Eu só olho lá de casa, lá ele tá lá no campo. Eu olho que nem meu Corre o dia inteiro, Olha, cara, olha, aquela olha. pipa lá. Corre o dia Pô, inteiro. esse dia ele correu tanto lá, velho. Mas correu com aquela pipa, cara. Aí não ergueu, não ergueu. Daqui a pouco meteu-lhe um ventão, ele ergueu. Chegou Seu sentado, parceiro, amarrou a pipa num tijolinho, colocou do lado dele. olha, Ah, credo, eu falei, Mas não falei, tem. caralho, o cara cansou de... A diversão é deles, não o tem. cara fala em pipa Nossa. também, né? No tempo das nossas pipas era aquelas de X, mano.
Não. Mas os mais antigos vão saber que nós fazíamos um X com Esses aquelas dias, coisas do Miatã. Esse Sacola, dia ele né? perguntou pra Sacolinha mim, do meu Miatã. pai, onde é que você brincava, pai? Eu digo, o pai jogava bolica, jogava É. taco, polícia ladrão, tudo. É. Pai, que é isso? Hoje em dia eles não sabem, né, cara? Não sabe. É muito internet, né? É. E na Celular, verdade mano, é o hoje em cara dia- que acostuma mal, É, né, isso é os verdade. filhos. Que daí hoje em dia Esse o cara. gays Hoje em ali, dia é pá. adulto, não tem? Você não vê uma criança jogando bolica na rua. Né? Ah, não, isso é verdade. Eles ó. nem sabem o que é, mas É. isso mesmo. Quem quiser Eles incentivar sabem os a bolinha de filhos- gude, ó, pai. Que é É. a bolinha de gude, mas é É. porque eles vêm na internet. Não é política. Vai jogar bolica, filho. Lagiano, né? A Lagiano. diferença do YouTube é de outros estados, né? Então, outros estados é bolinha de gude, né? É, Pra tem nós que é ser. bolica, é peão, entendeu? É... Nossa, algum peão que nós jogávamos. Cara, Pô, o peão dava altas brigas, né? Meu Deus. Às vezes chegava um com um peãozinho mais top, pá, rachava do cara no meio, o cara virava no... Na verdade, na bolica eu sempre fui ruim, hein? Tinha Tinha um amigo meu. Ó, Jamais! as mais bonitinhas, o cara pá, né? Não, essa aqui eu não Olha, vou. tinha um amigo meu que ele Tava jogava. na carambola. Nós Pecada jogávamos, leiteira. ó, pra vocês verem como eu era ruim, cara. Nós jogávamos o dia inteiro com ele. Ele me ganhava todas as bolicas que eu tinha. Chegava no final do dia, pedia 10 quilos pro pai pra me comprar de novo dele. Ele me vendia todas as bolicas que ele me ganhou. É, os caras tiravam Sempre assim, ó, sempre assim, ó. Você Ah, não, isolamento de caminhão. Ah, os caras tiravam bolinha. Isso aqui é bolica. Pinuquinha que dizia, né? O cara ia pá, não, peraí. Ia lá, pá, trocava aquela mais Ah, pequenininha, o cara rapaziada, não... esse tempo é Pô, o não, tempinho que é volta, bom, pra saber. Aham. Quem tiver os filhos e querer ensinar coisa boa, Me mudou rápido, né, cara? Eu me incomodei os Assim, vizinhos. na verdade, é muita evolução, né? Não, Tô ficando velho, né? Eu acho que ficando até as velho, né? crianças que estão vindo hoje em dia estão mais espertas. Então, Eu tenho essas coisas no celular que eu nem sei, né? Já é, mexe coisas no celular que eu nem sei. Eu tenho meu teatro também. são os terroristas, cara. Mas até a gente tenta ensinar, assim, mas eles não acham graça. Ó, que nem no... Pode ver, o cara, vamos lá fazer. Aí brincava assim, quando o pai era pequeno lá, não tem, cara. As crianças só faltam tacar a mão na cara do Ó, que nem- pra lá, que nem- deixa eu assistir. Mas assim, ó, que nem o meu, tá, cara, ele gosta de futebol. Todo mundo me conhece que eu gosto, não, às vezes eu não jogo porra nenhuma. Gostar, gosta. É, eu quero incentivar ele, pelo menos ele gostar disso. Daí eu, que nem hoje meio-dia, eu cheguei em casa lá e ele me disse, ô pai, ele fala bem assim, pai, vamos bater uma bolinha? Só que ele bater a bolinha dele é ficar tocando um pro outro, né? Ah, mas tem que... Daí ele gosta ali de ficar ali, daí eu gosto de ficar ali também, né? É. Só que daí daqui a pouco já o cara tem que sair, né? Um pouco o cara tem que dar mais atenção pros filhos também, que o cara às vezes não dá, né? Mas é a correria, né, cara? Infelizmente, hoje em dia, do jeito que vai a coisa aí, Bah, entendeu? O Muitas cara vezes fez o cara ali, chega mano. tarde, ele não dá atenção, mas é que o cara É que precisa nem- também da sobrevivência. ó, quem tem tempo Eu preço mesmo, por mano. as coisas hoje em dia. Né? É verdade, cara. Tá complicado. Ó, que nem quem tem que aproveitar com os filhos, aproveite, mano. Né? Que... Olha, eu Quem vejo tem meu mais piá- tempo, eu né? vejo meu piá muito pouco, cara. Eu pego, levo ele na... Ó, quando eu chego, ele tá dormindo. Né? Acordo de manhã, venho pra cá. Daí chega o meio-dia, eu levo ele pro colégio. Daí levo ele pro colégio, volto pra cá, busco ele e levo de novo. Quando eu chego, ele tá dormindo. É. Então eu não tenho, Não, e às tipo... vezes o cara chega, pá, né? É um erro do cara, né? É, Mas tipo, às vezes o cara chega meio cansado, ele já quer vir É, pra Mas é que o cara atenção, tá quer na brincar. rua ali pra e batalhar tal. pra eles, né? É, com O cara certeza. tá na rua pra eles. né? Amanhã ou depois eles vão entender, né, cara? rapaziada, é bom isso, hein? Vamos brincar com os filhos. É, Vamos botar isso aí em Dá aquela prática que é bom, atençãozinha, mano. né, É cara? verdade, mano. Às vezes o cara é cansadão, pá, É. eles vêm falando e conversando e querendo isso, querendo aquilo, o cara já tem É que que dar nem o uma... meu piá, é que eu sou muito. Quando chego em casa, também minha mulher briga. Eu tomo banho, deito no sofá, eu acho que todo mundo deveria. É. Não tem um que mas não é, faz isso, cara. Se me falar que tu não vai fazer, tu tá mentindo. Tu chega no sofá, tu morre. Não é? Qualquer lugar o cara se escolhe, né? O cara vai, às vezes... Tem, botar um filme ali, o cara já começa. Não, o filme o cara vê, o cara vê a primeira cena ali, E já deu, apareceu é? o nome. Apareceu o nome, o cara pá, Dormiu. acorda já tá as letrinhas. Domingo foi um dia que eu cheguei Dormiu também. tava assistindo o Netflix lá, sabe, uns zombies. Ah, rapaziada, é verdade mesmo. Tem que agradecer o Jefferson aqui, que domingo era 7 horas da manhã, né? 7 horas da manhã, Mas é tava verdade. acordando os vizinhos. Acordando os vizinhos, cara. Já falou, né?
Pô, mancha aí do bagulho, eu falei, o monte sim. eu falei, olha, acho melhor Não você sei. deixar um pouco do bagulho. Eu já Daí, ó, pra vocês verem, cara, como, cara, que cada um tem a sua profissão, né? Nós chegamos aqui, daí fiquemos até as 3 horas da tarde tentando aprender enquanto tava na Jota, né? Na máquina. Vai tomar no Na cu, escadeira. cara. Nós tava... Chegou o velhinho ali, Ó, nossa senhora. Sem mentira nenhuma, Pô, ó, é, vocês né, viram? Não, agora nós agora cortava que nem ele puxava. Mesma coisa que Não quebrava. saía. E Ele quebrava, só né? puxava uma vez. Apertava. hein? Como é que pode, né, cara? Ô, eu quebrei vários lá em casa. Mas esse dia, nós porque não. tá fazendo, né? Mas Nós deixamos, Acho que eu faço, né? pra vocês verem, nós deixamos um carrinho ali só pra nós largar os empurros, coisa nada, né? só O carrinho de mão era pra passar na Jota, velho. E aí pegar um papo em tudo. Ia sobrar. As que quebraram, dava pra fazer o estúdio inteiro, né? Apareceu um velhinho ali da rua ali, ó. Chegou aqui, ó. Rapaziada, é assim que vocês puxam. Corte devagarinho e Vocês tal. têm que puxar, bota na máquina. Ele cortava, Bem certinho, bem retinho, mano. nós fazia, puxava, saía até metade. Daí nós ia virar pro outro lado, já quebrava tudo. Não. Ele ali, né? Não, é, o cara fazia O certinho. cara já chegou ali. Ele chegava, riscava só aqui, ó. Daí eu, como sou lagiano reinento, eu disse, não vou perder pra esse velho, velho. Falei, me puxei, cara. Ele tentou um monte, eu fui Não aprender vai, só no cara. final. Agora nós estávamos terminando, ele conseguiu. Daí eu mas- consegui aprender. Daí eu aprendi. Daí deu vontade de fazer o estúdio inteiro. Não, Agora eu vou comprar pra fazer o estúdio Vai ter inteiro. meu carro até no porta-malas, eu levei essas lajotas, levei duas lá em casa. O homem não veio. O dono não veio. Rapaz, O dono queria economizar, né? Ele queria que sobrasse mais, né? Sobrou só duas. Só duas peças. Duas Mas peças. você tá aí, ó. Não, Aí, cara, ficou ficou top. top, ficou top. Todo mundo que veio aí, Não, tudo pra melhorar pra frente, não adianta, né? Tem o dia inteiro aí, O dia inteiro domingão, mano. ó. Churrasquinho, cerveja. ó. O Jefferson era 8 horas, né? Foi pra casa. Ah, quase. 7h30. 7h30, né? É o... Nós Daí tu avacalhou comigo ainda. Eu acho que ele tava com pressa de ir embora, mano. O bicho passou o rejunte em tudo aí, ó, mas passou. Foi a mesma coisa, largar o rejunte ali, velho. Não, você tem que passar o rejunte e deixar um pouquinho, já vem com um paninho, uma esponjinha pra tirar. Ele ficou sofrendo, né? Tem que ter as Passou 10 e horas, secou, tem né? que ter as 10 horas da noite aí limpando esse rejunte aí. Depois que seca, eu interno, né? Ah, não. Quer saber de uma coisa? Vou fechar aí amanhã. Venha. Ah, mas Não. Não, mas ficou bom. ficou bom, ficou bom. Devagarzinho o cara vai, né? Verdade. Vamos indo aos poucos também, né? Não adianta. Isso não tem, né? Algo mais que queira encantar aí, dá pra... Sofreu um pouquinho, mas foi. Gremista, né? Não. Aqui é o manto do timão. Todo mundo Era conhece. desespero, ele foi a cobaia, pra quem nunca arrumou. Não, daí, ó, pra você ver, cara. O cara vai conversando com os caras, e daí o pão no cu do Jefferson vem assim, não, tio, ele vem aqui no dia todo confiante, né? É. Não, isso aí nós faz e tal, né? Quase. Ele meteu uma merchandising pra mim, mano. Garantido, né? Parede. E daí eu É. não, daí eu bem assim, não, o cara quer saber, ele veio, mediu tudo certo. Aí que vai pagar a cerveja, eu vou fazer. Fiz uma treina, fiz uma mala. Não, ele fez uma onda, ó, rapaziada, ele fez uma onda, meu. Nunca arrumei piso na parede. Aí, não, você entendeu? Tá louco, Daí eu né? bem assim, ó, eu cheguei em casa e falei também, não, acho que o Jefferson, mano, pelo que ele mediu lá e tal, né, falou de... Bateu o nível, É, fiquei louco, fiquei ele. então. Ah, não, até bater. Os padrinhos Daí ele chegou aqui, ele pediu um nível, né? Ele, ô, tio, não tem nível, eu tinha um nível no meu carro, mano, nem sei quem Tudo que era. torto, nível. Ele botou o nível, o nível já já ficou tudo torto na parede, deu nossa, mas eu tô fora, esse mesmo, mano. Pedimos pro velhinho nível de alumínio, né? Daí tá bem retinha a parede ali pelo menos tava no nível, né? Não, ele tava dentro do ressalto ali, né? Daí Embaixo tá, do daí ressalto. o Jefferson começou a largar as duas primeiras ali, tava tranquilo, tava confiante. Quando chegou na sexta, eu já vi que ele mudou a feição dele. Eu conheci o companheiro. Puta que Eu pariu. pensei comigo, fudeu, né? O cara não sabe porra nenhuma. Pensei na hora, né? Ah, não, eu assim. Mas não vou falar Vamos ter que nada. arrancar tudo Não, isso aí. nem momento eu desanimei nada, né? Falei, não, tá bom, isso aí mesmo. Ele só falar pra ele, vamos dar uma roubadinha. Vamos dar uma roubadinha. Ah, Hoje eu pensei,
Daí dá 1 centímetro de diferença, tá ligado? Uhum. Daí o chão dele que vai. O cara já tem que ir dizer. Daí você tem que ir cortando na máquina e levando. Daí eu peguei a manha, né? Já. Aí, ó, já ó, semana Não, passada, não, mas ó, Mente quem... Colossal construiu o estúdio deles lá, agora É, ó, o é, Os caras têm 2 profissões, aí Na tem que verdade- fazer outro só Não, de bem na profissão. verdade eu vou falar pra vocês, eu não queria falar. Ele falou que ia fazer os bagulho ali. Eu falei, não, sou o cara da carninha. Uhum. Quando tu quiser uma carninha ali, tá ali, né? Fui lá, comprei minha cervejinha, comprei minhas carnes, o Diabos trabalhando e eu com a carne. Eu não sei fazer Tudo ali tá isso aí. disfarçando com a carne, né? Olha aí, Olha a barriga do pai. a guia de caminhoneiro. Meu né? Deus, mais um pouco, acho. Mas tem que ter, não adianta, né? É. A resenha. O massa é o fervo, né? Que dá nesses Mas por bagulho aí. enquanto só deu nós dois, né? Tem um dia inteiro, cara. Cara, sério mesmo, mano. Tudo Mas fervo. fizeram, tá aí, ó. Foi sofrido, mas valeu a pena, né? Todo mundo que vem aí gosta, sabia? Não tem. Não, mas pô, deu uma diferenciada, né? Legal, cara. Pô. Na verdade não é pro cara, né? É. É pros clientes, não adianta pra todo mundo. É pra nós. Se o cara sair daqui, vai ficar pro dobro. É, não, isso é verdade. Vai dar sal. Mas daqui eu não gostei, quando eu falei pra ele. Isso aí. Já assinou o papel ali pro dia que ele morrer, tudo bem. Sapeco tudo. Sapeco tudo isso aí. Ele gosta do Eric, cara. Ele Gosta, ficou- ele gosta. ficou com nós, Vai, pô. Aí, rapaziada, É vou verdade. falar pra Ficou vocês. com nós. Se Deus quiser e continuar do jeito que tá aí, esse lado aqui vai ser da minha esposa, né? E eu vou pro outro lado aqui, que eu vou botar barbeiro e tal. Daí, tipo, a gente vai fazer uma resenha bem melhor pra nós. Uhum. Que eu acho que falta, tá ligado? Às vezes é melhor isso também, né? Mas se Deus Não quiser. morre mais, ó. Ué, e falando Morre. bem, Tá lá. é só um pouquinho e já vai embora. Faceiro, tá faceiro. Mas você tá no Entendeu? vídeo, né? Vem cá, parece Ó, que no vídeo que eu... 50 minutos o Bragantino fez o gol de empate. Bem no dia hoje. Esse meu bem aí é outro gremista fanático. Dá um você salve vê, aqui, mano. ó. Dá um salve aqui, ó. Não, gremista nem vem. Aí, ó, estamos gravando. Vamos, cara. Trouxe o mano. Ah, eu vou deixar. Eu falei, não. Você pode falar na vida aí, tu ganha o pessoal vai te... Ó, rapaziada, ó, bem na verdade, o velhinho aqui, Aí, ó. Tá aí o quando cara eu, aqui. quando eu comecei, ele não me incentivou muito. Ele achou que não ia ficar. Eu só Mas tá aí, hoje em tio. dia é a pessoa que mais fala bem de mim, cara, que me incentiva bastante. Não, o cara É é o bom. velhinho. Não, é o velhinho. Da hora o cara passa aqui, tá aí. É o Vardinho, né, Vardinho? Segurança, segurança. É meu segurança. Mas, Na verdade, tem pose de segurança. 3 anos. 3 anos. Quem vem aqui no estúdio não conversar com o Vardinho, não vem no estúdio. É, verdade. Esse encontro Eu com Ele é um Mas é recepcionista piazada. aqui, ele é um recepcionista. Não tem, o Eric tem até recepcionista. Chega ali, já o primeiro que conversa é ele. Depois ele Eu conversa. vou ter que fazer a sala grande, sei lá. Tem que fazer a Não, sala. já passou da hora, né, velho? Mas, ó, se Deus quiser. É. Não, pô, ano que vem vai ter que se mudar. Ano que vem, então, se Deus quiser, vocês vão ver. Promessa pra vocês. Ó, Vai dar aí, ó. tudo certo, hein? Vai, Uma coisa vai nós estamos batalhando, né? Ali que engrenou, vai indo, né, cara? Pô, Vai, tem umas vai, pessoas assim, ó, que nem o cara aí que vai, né? Dá altas forças pro cara, uma moral, né? Uma E eu vou confiança. falar Né? pra vocês, eu me incomodo. Não, é fácil lidar com Não ele. é fácil, né, Vardinho? Ah, ele gosta da bagunça, né? Não, se fosse quieto, que não ia gostar, né? Ele gosta da bagunça. É calma, hein? Aonde? Se você não gostasse, não tá aqui. O Vardinho só. O Vardinho tá mais história de vida ainda. Meu Deus, hoje tá faceiro. Parceiro, capaceiro com malvadão. Assiste a live do Baldaço. Esse velhinho eu vou falar pra vocês. Olha, esse aí me ajudou bastante, velhinho. Top. Mas é isso aí então. Chueque, mais alguma coisa que você queira? Não, só tenho a agradecer. Mano, Jonte, muito só obrigado. agradece. Rapaziada, Patrocinador aí, cara. continua aí, ó, vendo nossos trabalhos. É. Se Deus quiser, Também- vai estar só evoluindo pra vocês também. Quero aqui agradecer, né, cara, o Eric aí, que é um cara que, tipo assim, a gente, né, às vezes, que nem eu digo, a correria, né, cara, não deixa, mas primeiro, cara, quando eu falei assim, pá, oi, tava pensando em fazer um bagulho aí, o cara que eu pensei assim, falou, não, cara, pô, vem aí, usa meu estúdio aí, mano. Pô, pra começar, né, amanhã ou depois. Na verdade, pra tudo tem um começo, né, cara? Basta a gente acreditar aí e vai dar certo pra nós e não adianta. O cara queria iniciar e pá, e eu, meu Deus, cara, e agora? Vou fazer lá em casa. Aí vim que eu falei, pá, é um cara que eu quero agradecer aí, cara, quero deixar. Tamo junto, segue a Jaica aí, ó. Papo
patrocinador, né? É nóis, cara. Jaica Podcast, tá na área. Deus Tio quiser. Eric Roque, muito Tamo obrigado. Tamo junto, Só irmão. agradece. Precisar de nós aí, você sabe. Deixa pra nós. Segue Mente Colossal aí também, galera. Também, o Marlon tem que vir. Marlon é brother, não adianta. Na próxima, melhor que nem dizer aí, cara. Vamos É. trazer o Marlão aqui. Só não cara. leva pra pescar, que esse aí perde tudo. Não, pescar ele desacorçou o cara, né? É Ó, muito. Rapaziada, muito obrigado mesmo de coração, Valeu. tá? Agradecemos Jefferson o aqui gigante também aí me ajudou também. bastante. Não, E- vou pegar na mão, né? Foi no É. banheiro. Pô, lá vem a mão. Não, daí não, né? Não, mas é isso aí, rapaziada. Você continua seguindo nós aí. Vamos dar aquele upzão. Vai. Você que já assistiu ou não assistiu ainda, entrevista passada aí com Mente Colossal, galera. Foi top aí. O Eric tava aí com a gente aí, tudo. Resenha, pai. Não Foi tem. legal. Assiste lá, já aproveita e já assiste os dois. Assiste É aquele, verdade. já assiste esse. E vai ter próximo. E o próximo é o DJ Wilson. Wilson, SC. Eu falo pra ele, ele fica Cara louco, dos é o bichos, cara, é velho. ele mesmo. Não Tá tem. estourado na cidade aí. O próximo é ele, vai vir Já aí. Tá vai bombando, falar, não, sério. tá- É verdade mesmo, né? O dia nós tava lá na obra, lá era só de Wilson. É, Não, cara, isso é mano. verdade. Vamos conhecer um pouco do trabalho do cara aí, fechou, galera? Valeu, forte abraço pra Tamo vocês junto. aí. Segue o tio Eric Roque, a Ana Paula aí também, nas Também, tatuagens aí, né? aí, quem quiser fazer uma tatuagem aí. Você que Pra é mulher, mulher aí, né? Pra mulher, o pai já vai Não, ajudar. não, você tem que mudar. Não, tô brincando. Quem quiser tatuar com ela, é só chamar ela também ali. Chama aí que E tamo dá, junto. dá break, né? Dá, não quer Fechou, mais. rapaziada? Não tem promoção, É né? verdade. Vai Tem ver. aquelas promoções. Verdade. Ó, bem na verdade também. Tem. Vamos falar, bem na verdade nós já era pra ter fechado, mas vamos falar, tem o Leandro, que ele é do Burger da Joca lá também. O bicho vai fortalecer nós com sorteio de tatuagem e também vai levantar nós do Lajaica aí. Verdade. E vai dar tudo certo, mano. É só progresso pra nós e o que vir. Deus Pô, espera. estamos pra fechar a entrevistona com ele aí também. Já conversei com ele É, aí. também. É um dos próximos aí, É né? verdade, tem. Tá pra também. vir aí, vamos marcar um dia legal aí pra ele vir aí falar. Tem mais um lutador lá que tu falou também, Tem, que dá pra lançar o mestre Gregor aí que tá pra vir também aí, galera. Aguarde que vai vir só, Pesado! só os caras top da Lajaica aqui, beleza? Fechou. Fica com nós aí, galera. Valeu, salve!